Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me dessa semana, onde nós vamos falar sobre assuntos muito importantes como a lei do jejum, o dia do Senhor, a coligação de Israel, a segunda vinda. Nós vamos terminar o livro de Isaías, começando no capítulo 58 e indo até o último capítulo 66. Espero que vocês possam apreciar esse estudo e possam compartilhar aí seus pensamentos nos comentários sobre essa designação, colocando sua escritura favorita, as impressões que vocês tiveram enquanto estavam estudando, beleza? Vamos lá? Vamos estudar. O primeiro tema que eu queria trazer para vocês começa aqui no versículo 5 de Isaías 58, dizendo: Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem por um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Então, ele está fazendo uma pergunta aqui para introduzir, várias perguntas, retóricas para introduzir o assunto do jejum, e ele já revela alguns elementos dessa lei importante. Primeiro, ele diz: será que esse é o jejum que eu escolhi, que eu, Deus, escolhi, que o homem aflige a sua alma? O jejum tem a ver com sacrifício. Nós nos abstemos de alimento e de água durante o período de 2 refeições. Então, por um dia, como ele fala aqui, um dia, nós temos que ficar longe de qualquer alimento, de ingerir qualquer coisa. E uma coisa que a gente tem que entender sobre o jejum é que ele tem essas diretrizes gerais e não regras específicas. Às vezes nós queremos estabelecer regras, e tudo bem fazer isso para a nossa própria vida. O que nós não podemos é impor essas regras que não estão nas Escrituras aos outros, porque os judeus da época de Cristo, eles estabeleceram tantas regras para alguns mandamentos que Cristo diz para eles: olha, vocês estão perdendo a essência, vocês estão sendo hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, Por fora são lindos, cheios de flores, mas dentro tem podridão, tem morte. Então nós temos que fugir da hipocrisia. Ele condenou especificamente os judeus no que tange ao jejum, porque ele disse que muitos deles ficavam: eu estou jejuando, E ficavam assim inclinados e sofrendo. Nossa, como é difícil, eu estou aqui passando fome, olha a minha retidão. Não podemos fazer isso. Nós temos que guardar esse mandamento, e enquanto nós estivermos jejuando, nós temos que lavar nosso rosto e não fazer propaganda de: olha, estou jejuando. Na verdade, as pessoas podem olhar para nós e nem vão perceber que nós estamos jejuando, Normalmente a igreja jejua, esse é o dia designado, todo o primeiro domingo do mês. Por isso que nós temos uma reunião de jejum e testemunho, onde os membros que estão de jejum, eles vão lá e expressam seus testemunhos. Se você não tiver de jejum, você é impedido de prestar testemunho? Não, você pode. Mas imagina se todos tiverem espírito de oração e jejum. Como vão estar mais sensíveis às coisas espirituais, Então, todo primeiro domingo do mês a gente jejua. Quando que você tem que começar o jejum? É uma decisão sua. Normalmente, o Brasil, como a gente tem um almoço mais forte, a gente almoça e depois do almoço a gente fica sem comer e sem beber, começa o jejum fazendo uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe com algo específico. A gente pode ter um ou mais propósitos durante o nosso jejum. E aí a gente fica o sábado de tarde, de noite, o domingo de manhã, sem comer nada. E só vai comer no almoço do dia seguinte. Quando eu era mais jovem, adolescente, eu entendi a lei do jejum e fiz uma regra de jejuar durante 24 horas. Portanto, se dava 23 horas e meia, minha mãe queria servir o almoço, falava: não, mãe, ainda falta meia hora, tenho que esperar. E eu ficava contando os minutos. E só quando desse exatamente 24 horas é que eu estava pronto para encerrar o meu jejum e me alimentar. Na missão isso ficou um pouco mais difícil, porque os irmãos bondosamente ofereciam seu alimento para nós. Mas nós não podíamos determinar o horário que íamos almoçar no sábado e o horário que íamos voltar a comer depois do período de jejum no domingo. Dependia da agenda dos irmãos, que bondosamente nos ofereciam gratuitamente uma deliciosa refeição.
Então, alguns dos meus jejuns da missão, eles tinham 25, 26 horas, outros tinham 18 horas, menos tempo. Mas o importante é que eu ficava 2 refeições sem me alimentar. O elder David Ebedner compartilhou algumas experiências que ele teve na África com relação ao jejum que foram muito tocantes. Uma delas é que os irmãos pobres da África, eles tinham apenas uma refeição por dia. Normalmente nós temos 3 refeições por dia, né? Café da manhã, o almoço e a janta. Mas em alguns países da África, eles têm pouquíssima comida e fazem apenas uma refeição. Então os membros da igreja que aprenderam sobre jejum, aprenderam que tinham que se abster de 2 refeições. Eles acabam, portanto, ficando 48 horas sem beber e sem comer nada, porque eles entenderam que era 2 refeições. O elder Bedner também compartilhou que ele estava, né, visitando a igreja na África, em algum país, eu não lembro qual é agora, e a irmã, na Sociedade de Socorro, ensinou as outras dizendo: irmãs, nós temos que fazer jejum quando nós temos o que comer, porque se nós não temos o que comer e passamos fome, isso não é jejum. O jejum é quando nós temos o alimento, mas para cumprir a lei do jejum, nós recusamos aquele alimento e fazemos a doação daquela refeição para alguém que está necessitado. E o elder Bedner ficou impressionado com a fé dessas irmãs, membros da igreja na África. E a lei do jejum envolve sacrifício. Envolve uma disposição de deixar de lado as necessidades do corpo físico e buscar as necessidades do corpo espiritual, ou das coisas do espírito. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados e vendo nu o cubras e não te escondas da tua carne? Um outro elemento importante da lei do jejum é o serviço ao próximo. Então, aquele dinheiro que gastaríamos nas refeições, nós doamos como oferta de jejum. Deve ser uma oferta generosa. Claro, dentro das tuas capacidades. Mas nós temos que doar generosamente, porque esse dinheiro vai ser usado pelo bispo, por outros líderes, para ajudar famílias que estão necessitadas, que não têm o que comer, que não têm onde morar, que não têm como se cobrir. Essas pessoas vão ser abençoadas com um fundo que vem das ofertas de jejum. Então, nós temos que fazer jejum e doar. Agora, se fisicamente você não pode fazer jejum, né, você toma uma medicação, ou você tem uma doença que não pode fazer uma condição especial, nesse caso, você ainda pode doar as ofertas de jejum. Então, o valor de 2 refeições. E qual é um valor generoso? Vai mudar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que ir para um restaurante fast food é uma coisa que acontece uma vez por ano, né? Então, aquele dinheiro que você usaria para aquele restaurante, você pode doar. Para outras pessoas, por causa da vida dinâmica e abastada que tem, um restaurante que outros consideram caro, para ele não é nada. Então, dependendo da pessoa, ela vai doar de forma diferente. E Deus, ele não quer saber o quantum, ele quer saber que você doe com o coração, que você faça um sacrifício pelo seu próximo. Então é importante que nós façamos doação. Então, se nós fizermos isso, obedecermos à lei do jejum, nos privando de alimento e de bebida por período de 2 refeições, pelo menos uma vez por mês, né? Nós precisamos fazer isso. Agora, se surgir uma necessidade de jejuar fora do primeiro domingo do mês, você pode. E eu falei primeiro domingo do mês, né, o horário do almoço, mas se você quiser começar na janta para janta, café da manhã para café da manhã, a gente tenta estar de jejum durante a reunião de testemunhos. Mas veja, o Senhor Jesus Cristo, que ensinou a importância do jejum, disse que certas bênçãos espirituais são alcançadas apenas se nós jejuarmos e orarmos muito. Respondendo a discípulos que estavam se questionando por que a gente não consegue expulsar, porque eles não conseguem expulsar esses demônios, ele disse, essa caixa de demônios não se expulsa a não ser com muita oração e jejum. Então é preciso
o jejum para alcançar certas coisas que de outra maneira nós não alcançaríamos. E por causa disso, talvez seja necessário jejuar em um outro dia. Às vezes alguém está doente, você não vai esperar até o primeiro domingo do mês para jejuar. Você pode jejuar naquele momento. Alguém tem uma necessidade especial, você mesmo tem uma necessidade pessoal, né? Quantas vezes o jejum abençoou a minha vida? Muitas e muitas. Eu testifico para vocês que o jejum, ele traz um poder espiritual, ele destranca bênçãos do céu que de outra maneira nós não alcançaríamos. Algumas dessas bênçãos estão descritas aqui em Isaías e eu vou ler para vocês. Então, se nós jejuarmos, romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará. Romper a luz como a alva significa ser capaz de receber e reconhecer a revelação de Deus. Às vezes, nós não alcançamos a bênção que nós estamos pedindo, né? Às vezes você quer a cura de um familiar, às vezes você quer que uma pessoa ela tenha um coração transformado. Tem uma experiência da minha missão, porque um líder lá entre os membros da igreja na minha missão, quando eu estava almoçando com ele, ele me disse: Elder Guerreiro, quando eu era um missionário, eu jejuava 2 vezes por semana. E toda semana que eu jejuava, eu tinha batismos. Eu, como queria ser o melhor missionário, fiquei impressionado com aquilo e disse: pois bem, vou jejuar também 2 vezes por semana para aumentar o número de batismos, porque eu quero trazer pessoas a Cristo. E eu sei que o batismo abre as portas da salvação. Então, estava lá eu jejuando 2 semanas, 2 dias por semana. Normalmente fazia quarta e sábado. Claro que meu companheiro notou essas coisas. E depois de algumas semanas, quando nós tivemos entrevista com o nosso presidente de missão, o meu presidente perguntou: Elder Guerreiro, você está jejuando quantas vezes por semana? Fiquei sabendo que o meu companheiro tinha me denunciado. Pois é, meu presidente disse: não é bom que você jejue tanto, pode ser perigoso, você anda muito, então você não pode mais jejuar. E eu disse: não, presidente, eu quero jejuar. Eu quero mostrar este sacrifício a Deus e quero que assim eu possa obter mais do Espírito dele para ajudar mais pessoas a virem a Cristo. Ele entendeu a forma que eu estava pensando a coisa, mas ele disse: de forma alguma, você não pode jejuar 2 vezes por semana. Então eu implorei pelo menos 1 vez por semana e ele disse: tudo bem, mas se você sentir que está sendo muito difícil fisicamente, aí pare de vez. Pois é, aí continuei a jejuar 1 vez por semana até o final da minha missão. Mas o que eu observei é que os meus jejuns não geraram um batismo por semana, embora de verdade tenha aumentado o número de pessoas que tenham sido batizadas e eu tenha me fortalecido pelo jejum, espiritualmente, pelo menos, não fisicamente, né, porque eu era um palito, era magro pra caramba, mas foi uma bênção o jejum. E o que eu quero dizer para vocês é que, embora eu não tenha alcançado um batismo por semana, fui, não obstante, altamente abençoado com revelações, com força, com capacidades que estavam além do que eu poderia obter sem o jejum. Portanto, mesmo que você não consiga obter de Deus a bênção específica que você está pedindo, ainda assim você vai reconhecer a maravilha que foi jejuar. A tua cura apressadamente brotará. Isso é verdade. Muitas pessoas obtêm a cura física por meio do jejum. Certamente obtêm a cura espiritual. Fica muito mais fácil vencer vícios se você jejuar. Fica muito mais fácil obter um testemunho sobre Deus, Joseph Smith, o livro de Mormon e todas as outras coisas se você jejuar. A tua justiça irá diante da tua face, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha a proteção que nós vamos ter ao jejuarmos. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar da vaidade. O jejum também nos ajuda a ter autocontrole, a não ser vaidoso, a não apontar falhas uns nos outros. Se abrires a tua alma ao faminto, lembra que o jejum tem que ter
o aspecto de ajudar o próximo. E nós fazemos isso normalmente por meio das doações das ofertas de jejum. E fartardes a tua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas. Talvez você esteja sem esperança, talvez esteja sentindo solidão, talvez esteja hesitante para tomar alguma decisão importante. A luz vai nascer das trevas se você jejuar. Reserve um momento de oração e jejum. Faça isso e você vai ver a sua luz, uma luz nascendo nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente. Olha que promessa maravilhosa. O Senhor não vai te guiar apenas naquele assunto específico que você está implorando a Ele, mas Ele vai guiar continuamente por longo tempo. E fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial de águas cujas águas nunca faltam. Essa fonte de águas vivas vai fluir para a vida eterna. Então, convido vocês a jejuarem todos os meses, segundo a sua capacidade física. Quando você é criança é difícil fazer um jejum, mas você pode ensinar teus filhos a fazerem jejum, por exemplo, dizendo, hoje não vai ter o almoço, né? Ou hoje você não vai comer doce, não vai ter suco, alguma coisa assim. Quando eles forem maiorzinhos, né, já perto da adolescência, aí você pode tirar 1 ou 2 refeições, pode ajudar eles a aprenderem o jejum. E isso vai ser uma bênção na vida deles. O jejum traz benefícios para o seu corpo físico, mas as maiores bênçãos, como vocês viram aqui, é poder receber bênçãos espirituais. Convido vocês a aplicarem essa lei e viverem ela, caso não estejam vivendo. E para aqueles que têm condições de saúde e não podem jejuar, vocês podem, não obstante, reservar um dia em que vocês vão se dedicar a ler as Escrituras, a orar com mais intensidade, ir no templo e doar suas ofertas de jejum. Você pode fazer esse sacrifício a Deus de uma outra maneira, já que você não pode deixar de comer e beber. Agora vamos falar do dia do Senhor, porque esse capítulo também traz 2 versículos muito importantes sobre o sábado, ou dia sagrado. Na antiga Israel, o sábado era o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, o 7º dia. Quando Jesus Cristo ressuscitou, isso passou a ser no domingo. O sábado passou a ser o primeiro dia da semana. E hoje nós guardamos o domingo como dia do Senhor, porque assim Deus revelou ao seu profeta. E aqui, quando vocês lerem sábado, vocês podem substituir pela palavra domingo. E nós lemos o seguinte: se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia. Então aqui primeiro já diz para nós que o dia do Senhor ele tem que ser diferente. Não podemos fazer a nossa vontade, mas temos que fazer a vontade de Deus no dia dele. Isso significa que o dia do Senhor não é um feriado, não é um dia da família, não é um dia para os seus prazeres pessoais, é o dia do Senhor. Realmente, nós guardamos o dia do Senhor descansando, nós podemos tirar uma sonequinha. Passar o tempo com a família é também uma maneira de cumprir o dia do Senhor, porque nós vamos estar juntos, ler as Escrituras, cantar hinos, brincar, cozinhar junto, enfim, passar tempo conversando uns com os outros. Isso é importante. Mas lembra disso, o dia do Senhor é dele. Então nós temos que deixar de fazer nossa vontade. Às vezes você quer ficar assistindo filmes o domingo inteiro. Você acha que isso cumpre o dia do Senhor? Lembra, não existem regras específicas sobre o que você deve fazer ou deixar de fazer. Essas longas listas de regras, elas vão se aproximar muito daqueles judeus que eu comentei para vocês, que criaram muitas diretrizes que não eram boas, que afastavam eles do verdadeiro propósito de cumprir os mandamentos. Então, em vez de fazer lista, você pode ter suas listas pessoais, tá? Mas é muito bom viver pelos princípios. E o nosso profeta, o presidente Russell M. Nelson, antes dele ser presidente da igreja, ele ensinou sobre o dia do Senhor e disse assim: nós devemos fazer a pergunta, que sinal eu quero dar a Deus no seu santo dia? Então, quando você faz essa pergunta, você percebe que tem certos lugares que você não quer frequentar no dia do Senhor. Tem certas coisas que você não quer fazer no dia do Senhor, porque não vai estar dando um sinal para Deus,
para você e para os outros que esse é um dia especial, um dia reservado, separado. Nós temos que evitar trabalhar no dia do Senhor. Exceto se você for um médico, um bombeiro, alguém que precisa mesmo trabalhar, não trabalha. Nós não estudamos no dia do Senhor as coisas seculares. Eu lembro que às vezes eu tinha provas importantes na faculdade na segunda-feira e havia a tentação de estudar no dia do Senhor para que eu pudesse memorizar e estar preparado para a prova que seria no dia seguinte. Mas o dia do Senhor era sagrado e eu não estudava. Começava a estudar depois da meia-noite, quando acabava o dia do Senhor. Mas no domingo, não. E você, é claro, vai saber as suas necessidades, mas lembra que esse é um dia diferente dos demais e é um dia sagrado. Então, quando você pensar nas coisas que você tem que fazer ou deixar de fazer, lembra dessa pergunta proposta pelo profeta. Que sinal eu quero dar para Deus? Sinto-me fascinado pelas palavras de Isaías, que chamou o dia do Senhor de deleitoso. No entanto, pergunto-me, será que o dia do Senhor é realmente deleitoso para vocês e para mim? O Salvador identificou-se como o Senhor do seu dia. Esse é o dia dele. Por diversas vezes, ele pediu-nos que guardássemos o dia do Senhor ou que o santificássemos. Estamos sob o convênio de fazer isso. Até que ponto santificamos o dia do Senhor? Quando eu era bem mais jovem, estudei o trabalho de outros que tinham compilado listas de coisas para fazer e coisas para não fazer no dia do Senhor. Foi só mais tarde que aprendi nas Escrituras que minha conduta e minha atitude no dia do Senhor constituíam um sinal entre mim e meu Pai Celestial. Com esse entendimento, não precisei mais de listas do que fazer ou evitar. Quando tinha que tomar a decisão sobre uma atividade ser ou não adequada para o dia do Senhor, simplesmente me perguntava: que sinal quero dar a Deus? Essa pergunta fez com que minhas escolhas para o dia do Senhor ficassem bem mais claras. Quando Isaías descreveu o dia do Senhor como deleitoso, também nos ensinou como torná-lo assim. Ele disse: se desviares de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e honrares o Senhor, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. É preciso autodisciplina para não fazer a nossa própria vontade no dia do Senhor. Pode ser que tenhamos de nos privar de algo que gostamos. Se decidirmos deleitarmos no Senhor, não permitiremos tratar esse dia como outro qualquer. As atividades rotineiras e recreativas podem ser realizadas em outra ocasião. Então, se nós deixarmos de fazer a nossa vontade e chamarmos o dia do Senhor deleitoso, então não é apenas deixar a vontade do homem natural, ou às vezes são coisas até boas, mas no dia do Senhor nós temos que buscar as coisas melhores. E, além disso, nós temos que chamar o sábado deleitoso, ou seja, tem que ser um dia bom, tem que ser um dia que nós nos regozijamos, que nós esperamos, que vai nos refrigerar. E se nós fizermos isso, chamando o sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrardes, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. No dia do Senhor, até o nosso modo de falar tem que ser diferente. Até assuntos tem que ser diferente. Nós não falamos de negócios no dia do Senhor. Isso podemos tratar outros 6 dias. Nós não falamos de política no dia do Senhor. Tem 6 dias para falar sobre isso, mas o dia do Senhor é um dia diferente. Não estou dizendo que você é proibido de falar essas coisas. Só estou dizendo que sinal nós estamos dando a Deus se nós tratamos de assuntos cotidianos, ordinários e que nós podemos estar tratando em outros dias.
no dia sagrado dele. Então, olha o que Isaías está dizendo. Você não vai fazer tua vontade nem falar as tuas próprias palavras. Mas se nós fizermos isso, se nós compreendermos assim o dia do Senhor, conforme Isaías está nos revelando aqui, vamos receber uma bênção sublime. Na verdade, são 3 bênçãos maravilhosas. E olha só, então te deleitarás no Senhor, te farei cavalgar sobre as alturas da terra, te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o falou. 3 grandes bênçãos. Deixa eu repetir elas para vocês. A primeira é se deleitar no Senhor. Você vai ser feliz. Se você guardar o dia do Senhor, o Espírito de Deus vai te abençoar com alegria, com regozijo, com paz. Segunda bênção, te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Isso significa que você vai ser sustentado, vai ser abençoado com alimento, com vestuário. Você vai ter como viver. As bênçãos temporais vão ser derramadas a você. Há 2 mandamentos que eu gostava de ensinar para as pessoas que tinham dificuldades financeiras. O primeiro era a lei do dízimo, porque se elas consagrassem uma parte de sua renda, ainda que fosse pequena ao Senhor, por certo, ele abriria janelas do céu, como nós vamos estudar no final do ano em Malaquias. O segundo mandamento que eu ensinava, que tinha implicações econômicas, é o dia do Senhor, porque conforme a promessa de Deus aqui, se nós trabalharmos 6 dias, mas descansarmos o 7º, o Senhor nos abençoará, fará cavalgar sobre as alturas da terra. Então precisamos guardar o dia do Senhor. Se nós fizermos isso, o Senhor nos abençoará com o que necessitamos para viver, para subsistir. Então lembrem disso. A terceira promessa é: sustentarei com a herança do teu pai Jacó. Nós receberemos as bênçãos espirituais de Abraão, Isaque e Jacó. Nós seremos filhos do convênio. No final, Israel recebeu a vida eterna. E é o que nós vamos receber também. Os convênios que Abraão, Isaque e Jacó fizeram são os convênios do Evangelho. Portanto, se nós guardarmos o dia do Senhor, nós vamos honrar o nosso convênio batismal, nós vamos estar se preparando para entrar no templo, e depois de entrar no templo, recebendo as mesmas bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó, nós receberemos a vida eterna, que é a maior bênção que Deus pode conceder. É o que Abraão recebeu por ter sido fiel. Que grandes mandamentos! É maravilhoso poder viver os mandamentos de Deus, porque eles aliviam o nosso fardo, eles nos dão descanso, como o nosso profeta ensinou na conferência geral. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo, para que não possa ouvir. Porque às vezes a gente pensa que Deus não está ouvindo, às vezes a gente pensa que Deus não tem poder, ou que, enfim, Ele não pode realizar alguma coisa. Mas o bloqueio das bênçãos divinas é colocado por nossa parte. É a gente que impede o Senhor, e não o contrário. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Então, veja só o que Isaías está dizendo aqui. Olha, Israel, não é Deus que não tem poder para abençoar vocês, para livrar do cativeiro, para lhes conceder bênçãos de salvação. São vocês que se rebelaram, são vocês que impediram que as bênçãos fossem concedidas. E é assim que acontece na nossa vida também. Nós é que impedimos que Deus derrame mais e mais bênçãos sobre nós, por causa da nossa iniquidade. Porque as vossas transgressões se multiplicaram perante ti. Está lá no versículo 12. Os vossos pecados testificam contra vós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. O que Isaías vai fazer nos próximos capítulos é ensinar esses 3 grandes temas: a coligação e restauração, a segunda vinda, a era milenar e a celestialização da terra, e vai ainda falar sobre a expiação de Jesus Cristo, que possibilita todas essas coisas. Então ele começa no 16 dizendo: e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse algum intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve, porque se vestiu de justiça,
como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, ou de justiça, e cobriu-se de zelo como de um manto. E um Redentor virá a Sião, e aos que se convertem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Claramente está falando de Jesus Cristo, o Redentor que veio a Sião, o Redentor que teve que passar pelo sacrifício expiatório sozinho. Não havia intercessor. Nós lemos que um anjo apareceu para confortar Cristo durante o seu agonizante tempo no Getsemane. Nós lemos que o conforto do Espírito e a presença do Pai estavam com Cristo porque ele disse: eu sempre obedeço a Deus, ele sempre está comigo. Porém, houve um momento durante o sacrifício expiatório que o anjo não estava, não podia confortá-lo, que o Espírito foi tirado e que a presença do Pai também foi retirada, porque era necessário que Cristo sozinho passasse pelo sacrifício expiatório e sofresse a morte espiritual. E isso está bem mais explicado no capítulo 63, que diz assim: quem é esse que vem de Edom, de Bosra, com vestes tingidas, este glorioso com a sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está de vermelho na sua vestidura, e as suas vestes como aquele que pisa no largar. Que Isaías está vendo a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, quando ele vai vir vestido de vermelho. Outros profetas e também Doutrina e Convênios falam sobre isso. Uma das aparições de Cristo vai ser de vermelho. E por que ele está de vermelho? Ele vai responder: eu sozinho pisei no largar. Eu sozinho. Então Cristo não tinha intercessor naquela ocasião. Ele é o mediador. Ele que tinha que satisfazer a justiça para oferecer a misericórdia. Sozinho. Dos povos ninguém se achava comigo. Nenhum dos seus apóstolos estava lá. Nenhum dos seus amigos, familiares, nem o próprio Deus em algum momento, por mais que ele quisesse, podia estar lá o nosso Pai Celestial, porque Cristo tinha que passar isso em completa solidão. Ele tinha que sozinho pisar no largar. Dos povos ninguém achava comigo, pisei na minha ira e os atropelei no meu furor. E o seu sangue foi aspergido sobre as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse. Espantei-me que não houvesse quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. É interessante essa passagem porque nos faz entender que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele ficou surpreso, né? Ele, como o Elder Holland fala em um discurso sobre a expiação, talvez ele não tinha previsto todos os aspectos da sua dor emocional e espiritual. E aqui Isaías revela um pouco isso, né? Que ele se espantou que não houvesse ninguém para ajudar ele naquele momento. Mas, de fato, Cristo passou isso em completa solidão. Falo a respeito da mais solitária jornada já feita e das bênçãos infinitas que ela proporcionou a toda a família humana. Falo da obra solitária do Salvador, que suportou sozinho o fardo da nossa salvação. Com propriedade, ele diria: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Eu olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Falo agora com cautela, até com reverência, sobre aquele que pode ter sido o mais difícil momento em toda essa solitária jornada até a expiação. Falo daqueles momentos finais, para os quais Jesus deve ter sido preparado física e intelectualmente, mas que talvez ele não tenha totalmente pressentido emocional e espiritualmente. Concluding descent into the paralyzing despair, aquela descida até o paralisante desespero da retirada divina, no qual ele chama em solidão final: Deus meu,
Thou, por que me desamparaste? the loss of mortal support he had anticipated. A perda do apoio mortal ele havia pressentido, mas sem dúvida não havia compreendido Had he este. not said to his disciples, Não havia ele dito aos discípulos: Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. and yet Mas não estou só, porque o Pai está the comigo. Father is with me. The Father hath not left me O alone. Pai não me tem deixado só, I do always those porque eu things faço sempre that please him, o que lhe agrada. with all the conviction of my soul. Com toda a convicção de minha alma, testifico que ele agradou ao Pai perfeitamente e que o Pai perfeito não abandonou seu Filho naquela hora. De fato, é minha crença pessoal que em todo o ministério mortal de Cristo, o Pai talvez nunca estivesse mais próximo de seu Filho do que nesses agonizantes momentos finais de sofrimento. No entanto, para que o supremo sacrifício de seu Filho fosse tão completo quanto foi solitário, o Pai retirou de Jesus, por um breve momento, o conforto de seu espírito, o apoio de sua presença pessoal. Era necessário. De fato, era primordial para o significado da expiação que esse Jesus, Filho perfeito, que nunca falara nem fizera mal, que não tocara em nada imundo, precisasse saber como o resto da humanidade, como nós, nos sentiríamos quando cometêssemos tais pecados. Para que sua expiação fosse infinita e eterna, ele teve de sentir como era sofrer, não somente a morte física, mas também a morte espiritual. Sentir como era ter o Divino Espírito retirado dele, deixando numa solidão total, abjeta e desesperadora. Mas Jesus perseverou. Ele prosseguiu com firmeza. A bondade existente nele permitiu que a fé triunfasse, mesmo em condições de completa agonia. A confiança pela qual viveu lhe dizia que, apesar de seus sentimentos, a compaixão divina nunca está ausente, que Deus sempre é fiel, que Ele nunca foge e nem falha. Quando o último denário foi finalmente pago, quando a determinação de Cristo de ser fiel era tão óbvia quanto absolutamente invencível, então, finalmente, de modo misericordioso, tudo foi consumado. Contra todas as probabilidades e sem ninguém para ajudá-lo e sustê-lo, Jesus de Nazaré, o Filho vivo do Deus vivente, restaurou a vida física, onde a morte havia dominado, e trouxe alegre redenção espiritual, para onde havia treva infernal e desespero. Com fé no Deus que ele sabia estar presente, ele pôde dizer em triunfo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos e irmãs, um dos grandes consolos desta época de Páscoa é que, por ter Jesus trilhado esse caminho tão longo e solitário, completamente sozinho, nós não temos de fazer isso. Sua jornada solitária proporcionou uma grande companhia para nossa
curta versão da trilha. O misericordioso carinho de nosso Pai Celestial, a fiel companhia de seu amado Filho, o consumado dom do Espírito Santo, anjos do céu, familiares nos dois lados do véu, profetas e apóstolos, professores, líderes e amigos, todos esses e muitos outros nos foram dados por companhia durante nossa jornada mortal, graças à expiação de Jesus Cristo e à restauração do seu Evangelho. Mas por que ele fez isso? Isaías 60:5 diz: Então verás e ficarás radiante, e o teu coração se espantará e alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ti, para possibilitar o plano de salvação. Aqui ele está falando da glória de Israel nos últimos dias, no capítulo 60. Isso só vai acontecer, essa bênção para Israel, de ser restituída a sua nação, de não ter mais guerras, a era milenar depois da segunda vinda, né? Diz assim, ó, quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombos suas janelas? Quer dizer, vem pessoas dos 4 cantos da terra. Quem são esses que estão vindo, né? São os dispersos de Israel que estão voltando. E essas coisas só vão ser efetivadas por causa da expiação, porque Jesus Cristo sofreu por nós, porque ele tingiu as suas vestes com o nosso sangue. Então nós podemos ser coligados a Israel, de modo físico, mas também de modo espiritual, tá unidos a nosso pai Abraão, Isaac e Jacó na salvação eterna. Nunca mais, quando esse dia chegar, se ouvirá violência na tua terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas aos muros chamará salvação e às tuas portas louvor. Nós não conseguimos entender essa escritura direito sem ver a história de Israel, a história triste, onde eles foram espancados, onde eles foram escravizados, onde eles foram levados da terra dele para terras distantes. Os muros foram destruídos muitas e muitas vezes. Muitas nações dominaram sobre Israel. E agora, dizer que nunca mais vai ter violência na terra, que nunca mais vai ter desolação ou destruição, e que os muros serão chamados salvação, nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, o teu Deus a tua glória. Está falando que quando Deus voltar, Jesus Cristo voltar na segunda vinda, não vai mais precisar da luz do sol, da lua, porque ele vai ser a luz de Sião, ele vai ser a glória de Jerusalém, luz perpétua. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Essa é a condição em que nós vamos ter assim que a terra for transformada. E há 2 transformações aqui mencionadas por Isaías. A primeira é a transformação desse reino celestial que nós vivemos por um reino terrestrial, uma glória paradisíaca. Quando Cristo voltar, ele vai estabelecer o milênio. E só vai ter justos aqui na terra. Os iníquos terão que ser tirados. E serão tirados por fogo, conforme até o próprio Isaías ensina. Depois há uma segunda transformação, onde vai ser esse brilho, né? Não tem mais necessidade de sol, de lua, porque a terra vai brilhar com a presença de nosso Deus vindo aqui. Então vai ser transformada num reino celestial. O capítulo 61 começa com uma escritura muito importante, porque fala de Jesus Cristo, mas foi usada pelo próprio Senhor Jesus Cristo para se identificar. Quando ele estava numa sinagoga em Nazaré, e vocês sabem que ele cresceu lá, né? Em Nazaré, muitas pessoas conheciam ele. Cristo foi dado para que ele lesse o rolo de escritura. Ele abriu em Isaías, que nós temos hoje, Isaías 61, 1-2. Ele começou a ler essa passagem. Ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a pregoar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus e consolar os tristes. Todos daquela sinagoga sabiam que essa passagem falava do Messias. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Não é este o filho de José? Sem dúvida me direis: faze aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta, que é uma cidade de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel e nenhum foi purificado, senão Naamã, o sírio. E quando Cristo terminou de ler e disse com firmeza: hoje essa escritura se cumpriu em seus ouvidos, as pessoas ficaram impressionadas. Como que você se sentiria naquele dia? Você ia dizer algo como: mas esse daí não é o filho do carpinteiro? Ele é aqui de Nazaré, como ele pode estar dizendo que a escritura se cumpriu? Ele está achando que ele é mais? Ele está achando que ele é o Messias? Ele ficou louco? Ou você entenderia: esse é o Filho de Deus, e ele vai apregoar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Ele que vai trazer boas novas de salvação. Qual lado você estaria? Né? A gente não consegue julgar apropriadamente porque a gente não estava naquela circunstância, naquela sinagoga, mas eu gosto de pensar que eu e vocês, nós estaríamos assombrados com o que Cristo falou, mas felizes porque finalmente nós estávamos diante de nosso Deus, aquele que realizaria durante seu ministério mortal muitas obras maravilhosas, que ensinaria o Evangelho, por fim tingiria suas vestes com o nosso sangue para nos dar liberdade da morte e do pecado. Que grande bênção seria estar naquele dia ouvindo essa escritura se cumprir. Há também uma passagem que fala aqui sobre os garmentos santos, as vestes que nós temos que tomar sobre nós como símbolo de nosso convênio. Diz: regozijo-me muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como quando o noivo se adorna com um barrete sacerdotal e como a noiva se enfeita com suas joias. Qual é o seu sentimento depois que você passa pelo templo pela primeira vez, recebendo sua investidura? Quando você é vestido com os garmentos do sacerdócio e faz convênios com Deus e sai com essas roupas sagradas como um sinal, uma lembrança constante das coisas que você aprendeu lá e dos convênios que você fez. Sua alegria não é como um noivo que se adorna com barrete sacerdotal, como a noiva que se enfeita com suas joias. Aliás, falando sobre casamento, existe mais desenvolvimento sobre essa ideia no próximo capítulo, Isaías 62:5, porque como o jovem se casa com a virgem, assim são teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Quando nós fazemos convênios com Deus,
Deus se alegra. Você já foi num casamento, talvez seu próprio casamento, né? Eu não sou casado, mas já tive no casamento dos meus irmãos, já tive no casamento de muitos e muitos amigos, e a alegria e a felicidade que nós vemos no olhar do noivo para a noiva, da noiva para o noivo, é incrível, né? Deixa a gente muito feliz, contagia a gente com alegria. E esse tipo de alegria que é sentido naquele momento de celebração é a alegria que Deus tem quando nós fazemos e cumprimos convênios com Ele. Então, nós podemos ter certeza que Deus está feliz quando nós fazemos convênios no batismo, recebemos o dom do Espírito Santo, sacerdócio, no templo sagrado, o selamento, né, entre homem e mulher, e Ele está feliz quando nós honramos esses compromissos que assumimos. Nós temos falado bastante sobre a expiação de Jesus Cristo, temos falado sobre a coligação de Israel, segunda vinda, são temas muito importantes. Agora, como que as pessoas vão saber disso? Isaías profetizou que nos últimos dias um estandarte seria erguido. Nós falamos sobre isso durante todas as aulas de Isaías. Algum elemento da restauração trouxe para vocês. Fosse a construção do templo, fosse as visões que deram início à restauração, os convênios desses últimos dias, as estacas de Sião. E aqui, no versículo 10 a 12 do 62, ele desenvolve mais isso, dizendo: Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, alvorai a bandeira aos povos. Ele está dizendo que nos últimos dias vai ter alguém que vai preparar o caminho para a volta do povo de Deus. E quem que está aplanando? Quem que está tirando as pedras? Quem que levantou uma bandeira para fazer o convite aos povos? Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Quem que é a voz do Senhor até a extremidade da terra? Dizei à filha de Sião: eis que a tua salvação vem, eis que vem com ele o seu galardão, a sua obra diante dele. Ok, esse é o tema. Esse é o tema de quem? Dos missionários. Então, os membros da igreja e os missionários de tempo integral, os missionários são membros, tá? Eu estou apenas destacando porque eles reservam a fazer esse trabalho todos os dias, né? Sem descanso, por 1 ano e meio ou por 2 anos eles estão pregando o evangelho. E nós, que não estamos num serviço de tempo integral, somos missionários também. Nós, como povo do Senhor, temos que aplanar, preparar a estrada, remover as pedras, levantar a bandeira, dizer que a salvação vem, que vem com ele o seu galardão, a sua obra diante dele. E chama-lo povo santo. Nós, que somos os santos dos últimos dias, somos chamados a essa obra de pregação. Somos os remidos do Senhor. E tu serás chamada, buscada, a cidade não desamparada. Nós estamos construindo e edificando Sião, o reino de Deus, que vai ser estabelecido com sua plenitude quando ele voltar. Então é uma grande bênção fazer parte desse trabalho. E porque nós estamos envolvidos nesse trabalho dia a dia de trazer pessoas a Sião, nós ansiamos para a conclusão dessa obra, quando o Filho de Deus vir e estabelecer a era milenal. É por isso que nós oramos para que esse dia se aproxime com rapidez. Isaías já orava naquela época para que a segunda vinda do Senhor acontecesse. No capítulo 64, ele diz: se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem diante da tua face, como o fogo inflama os gravetos, e o fogo faz ferver as águas, para fazerdes notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações tremessem diante de tua presença. Então ele está dizendo: Senhor, volta logo. É evidente que Isaías sabia que ainda viria a primeira vinda do Salvador, um tempo de apostasia, de restauração, e então sim a segunda vinda. Ele sabia que estava muitos anos distante, que ele não veria isso na sua mortalidade, mas ainda assim ele orava para que isso acontecesse, para que o Senhor viesse julgar o mundo, para que derretesse os iníquos, né? Queimasse os iníquos. Porém agora, ó Senhor, continua na oração dele, tu és nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra de tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois, peço-te,
todos nós somos o teu povo. Então, nesse pleito, nesse clamor, Isaías diz assim: somos barro na tua mão. E nós precisamos ser um barro maleável, para que Deus ele possa nos moldar, possa nos preparar, Ele possa nos perdoar, porque nós somos pecadores. Mas nós podemos rogar: não se enfureças tanto, Senhor, sê misericordioso comigo. E por causa de Jesus Cristo, o nosso advogado junto ao Pai, que ofereceu o seu sangue em nosso favor, nós podemos ser considerados um povo santo, podemos ser livres do mal. No capítulo 65, quero destacar para vocês o 17 a 19 que diz: porque eis que eu crio os céus novos e terra nova, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais subirão ao coração, porém vos alegreis e exulteis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para meu povo um regozijo. E me alegrarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Aqui está falando sobre o milênio. As crianças, elas não vão morrer crianças. Aliás, não vai ter morte nenhuma, só vai morrer de velhice. E quando morrer, na verdade, vai ser transformado num abrir e piscar de olhos da vida mortal para a ressurreição. Então, a era milenal vai ser maravilhosa, né? Não vai ter dor, não vai ter lamento, não vai ter guerra. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos desfrutarão das obras de suas mãos até a velhice. Que maravilhosa é essa época. Por isso que nós queremos que Jesus Cristo volte, para estabelecer essa era maravilhosa, onde não haverá invasões, não haverá guerras, não haverá problemas financeiros. Todos nós, quando trabalharmos, nós vamos receber do fruto da terra, né, para nossa subsistência. Vai ser maravilhoso, gente. É uma época incrível, como descrita aqui pelos profetas. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para calamidade, porque a semente dos benditos do Senhor e seus descendentes com eles. E acontecerá que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá a palha como o boi, o pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Em todo o meu santo monte vai ter muitos templos. Dá para ver que a igreja, por meio do presidente Russell M. Nelson, já está se preparando para o milênio, porque quantos e quantos templos foram anunciados, não é? No milênio, todo o santo monte do Senhor será estabelecido. E essa mudança física na terra vai acontecer, até entre os animais vai ser vista, né? E a coisa linda é que antes que nós clamemos, o Senhor já vai nos responder. Quando a gente estiver falando, o Senhor já vai ouvir, né? Tão rápido vai ser as bênçãos que nós vamos receber durante essa era milenar. E em Isaías 66, que é o último capítulo desse livro tão especial que nós estudamos, eu quero destacar o 14 a 16, que diz: e o vereis, e alegrar-vos-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra seus inimigos, porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada o Senhor entrará em juízo, com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Eu já contei para vocês em vários vídeos sobre os eventos da segunda vinda, e aqui Isaías está relembrando isso. Quando Jesus Cristo voltar, ele vai lutar a batalha em favor de seu povo. E os grandes eventos como terremotos, fogo, vai fazer com que os iníquos sejam completamente destruídos, para que a terra esteja preparada para iniciar o milênio. Mas ele diz que antes desse grande evento, haverá a necessidade de uma restauração, para que o povo dele comece a ser restaurado, o povo de Deus comece a ser restaurado e restituído em suas bênçãos. Porém entre eles um sinal,
E os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Lude, flecheiros a Tubal e a Javã, até as ilhas mais distantes que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. Isso está acontecendo hoje, nós estamos vivendo nessa época onde até as ilhas mais distantes estão ouvindo a palavra de Deus, estão sendo restauradas a Israel. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações como oferta ao Senhor, sobre cavalos, em carros, em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes, para levitas, diz o Senhor. A bênção do sacerdócio divino vai estar sobre esse povo que está coligando Israel de todas as partes da terra, em preparação à queima, em preparação ao julgamento do Senhor, em preparação à segunda vinda dele. Meus irmãos, nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, somos o povo do Senhor que está coligando Israel dos dois lados do véu, preparando a terra para a segunda vinda dele. Testifico para vocês que as palavras de Isaías são verdadeiras. Sei que elas são muito importantes. É por isso que o Salvador Jesus Cristo enfatizou que nós as estudássemos. As palavras de Isaías falam sobre o plano de salvação, desde a nossa pré-mortalidade até as nossas dificuldades aqui na terra, como seres pecadores, como seres falhos, mas que temos a bênção de ter o Messias. O primeiro Messias, alguém que veio humilde, como um cordeiro, sofredor. O segundo Messias, como um leão, que vem para queimar os iníquos. E essas coisas estão acontecendo, meus irmãos, porque a coligação está em andamento. E o maior sinal da segunda vinda de Jesus Cristo, que ele está voltando, é a restauração. E nós temos vivido nesses dias. Espero que o seu estudo pessoal possa revelar muitas dessas verdades e você possa ficar animado para participar nesses últimos dias nessa grande obra. E ore ao Senhor para que Ele volte já, que com muito jejum, oração e o cumprimento dos mandamentos, especialmente o dia do Senhor que nós destacamos hoje, você possa ser fortalecido e possa ser sustentado pela herança do pai Jacó. Eu sei que as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó vão ser derramadas sobre nós, se nós perseverarmos até o fim. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Encontro vocês no próximo, em breve. Até mais.